Vamos parar mais uma parte. Agora a gente vai falar rapidinho de dois reinos que vão se formar, que é a Inglaterra. A Inglaterra, apesar de ser considerada já ter um reino formado no ano de 927, né, bem cedo comparado aos outros reinos, ela não é administrada como um reino único. Então ela tem diversos, apesar de ser unificado, ela tem diversos territórios. Então ela administra alguns e outros territórios são administrados por duques, né, por nobres. Então o que vai acontecer? O que Por que vai se unificar? Porque a administração vai passar a ficar na mão dos reis. É, eles vão ficar assim, porque nessa centralização de poder do rei, é, vai acontecer por causa do rei Ricardo I. O rei, quem é rei Ricardo? O rei Coração de Leão. Ricardo, Coração de Leão, aquele que a gente viu em vídeos, que ele vai participar das cruzadas, ele vai acabar ficando sozinho e ele vai vencer os muçulmanos no Egito. E, só que ele gastou muito dinheiro, vendeu territórios para financiar a sua ida às cruzadas, a participação nessa guerra. E isso vai ser prejudicial. Então, como ele se dedicou muito mais às cruzadas do que ao reino, isso vai prejudicar bastante. O que vai piorar a situação é que quando ele morre, assume o seu trono, o trono da Inglaterra, o senhor João Sem Terra. Esse era o nome dado para este rei, João Sem Terra. Ele vai perder várias batalhas em territórios para a França, porque vai existir uma guerra chamada Guerra de 100 Anos, que dura 100 anos, e ele tenta financiar essa guerra, acaba tomando territórios para financiar essa guerra. E quem não vai gostar disso? A nobreza, principalmente a nobreza, porque ela perdeu territórios, porque ele tomou território para financiar. E nessa guerra entre 100 anos, que é entre França e Inglaterra, a Inglaterra perde vários territórios, além de ter perdido dinheiro que ela investiu nessa guerra. Então vai chegar um determinado momento em que essa nobreza vai se revoltar em 1215 e obrigou ele, o rei João Sem Terra, a assinar uma carta chamada de Magna Carta, onde ele dá, ele restringia os seus poderes e estabelecia para tomar decisões não poderia somente ser ele. Então ele vai ter que criar uma câmara. Então ele vai criar um grupo de pessoas que vai ajudá-lo nas decisões da Inglaterra. Então não o tiram do poder, mas diminuem o seu poder. Tá? E aí quem vai ganhar com isso, além dos próprios a própria nobreza, os burgueses vão ter uma participação na vida política, né? Porque vão ajudar bastante nesse momento em que teve toda essa crise que vai acontecer na Inglaterra devido ao Ricardo Coração de Leão, que perde, não fica no seu reino, acaba morrendo nas cruzadas, sume seu irmão, que perde várias guerras, começa a tomar territórios, cobrar imposto para tentar financiar a Guerra dos 100 Anos, perde territórios para a França, então fica insustentável que ele domine, seja o rei com poder absoluto. Então isso é bastante importante. Eu vou falar um pouquinho da França para vocês e aí a gente pontua mais uma vez as coisas mais importantes que a gente falou nessa videoaula para a gente não ficar confuso, porque é muita informação, a gente tem que ver com cuidado. Então isso é bastante importante. Então a gente vai falar aqui rapidinho. A França é bem rápida. Ela vai se fortalecer principalmente com as vitórias sobre a Inglaterra. Isso fortalece o poder do rei, que vai fazer com que ela se fortaleça. Então, embora seja considerado um reino, desde a coroação. Então, assim, ela já é um reino. A França já é um reino consolidado desde 987, com um rei chamado Hugo Capeto. Tá? Hugo Capito. Muitos séculos do poder limitou-se em pequenos territórios. Então, outro que vai se fixar apenas no território, mas depois de perceber que a força, a união para fortalecer a riqueza da França, para vencer os seus territórios, isso vai ser bastante importante. Ela vai ter vários problemas com a morte em 1328 de Carlos IV. E assim, França tem uma lei que fala assim,
naquele período, que somente o filho homem do rei poderia assumir o trono. E Carlos IV não tem um filho homem para assumir o trono. Então quem vai assumir o trono, e vai ter uma briga, porque vai ter porque assim, ele tinha uma filha, essa filha tinha um menino, Eduardo III. Mas ele não poderia assumir o trono, porque ele não era, porque ele era filho de uma mulher. Ele precisava também ser filho direto do rei. Então isso também era restringido. Então Eduardo III tentou assumir o trono por ser neto e não pôde. Quem tinha direito de assumir o trono por ser filho de um homem monarca daquele reino era o seu primo, né? O seu primo, que era o Felipe de Valois. Que é bastante influente no reino da França. Mas a gente não vai se detalhar a tanto sobre ele. Então vamos retomar para finalizar esse vídeo o que nós vemos aqui. O fim do feudalismo, onde todos aos poucos vão perceber que é inevitável. O feudalismo estava em crise, os únicos que tinham dinheiro eram os burgueses não se interessavam por manter o feudalismo, por essa administração que cada feudo tinha a si próprio, então era muito mais fácil ter um único reino com um único administrador que possa cobrar impostos, que possa dar privilégios a determinadas pessoas e proteger o seu reino. Então poderia voltar a enriquecer, voltar a ter a glória que necessitava. Tá? Então o feudalismo acabou por necessidade de ter um Estado moderno. Inicialmente, a formação desses Estados modernos tiveram que ser, no caso de Portugal e Espanha, na Península Ibérica, expulsando os muçulmanos, fazendo aquela guerra de reconquista, reconquistando o território, e aí nasce Portugal, né, por ter sido dado de presente para Henrique de Borgonha, que funda Portugal. A Espanha se funde com a expulsão do. Finalmente, toda a expulsão de todos os muçulmanos da península e o casamento de um príncipe de um reino e uma princesa de outro, que unificam o seu reino, formando a Espanha. Então, Portugal nasce de um presente dado pelo rei de Castela. E aí forma-se Portugal. E a Espanha se forma com a expulsão de todos os muçulmanos e a unificação de todos os territórios através de um casamento de o rei de Castela com a rainha de Castela, ou a princesa de Castela, com o príncipe ou rei ali de Aragão, né? Porque os dois vão acabar se tornando reis e unificam o seu território, que fica como a gente viu aí no vídeo. Tudo bem? A Inglaterra já está formada, mas ela só se unifica, só muda o que tem diferente para os outros, que ela tem problemas políticos, onde na sua formação precisou ter mudanças no seu estatuto, de o reino ter um poder único. E na França, graças à vitória sobre a Inglaterra, ela se fortalece, apesar de ter brigas de família para assumir o reino, chega um determinado momento em que eles começam a se fortalecer no momento em que centralizam de vez o poder na mão de um rei. Tá? E aí nasce então Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Vejam o vídeo com calma, observem as pontuações que a gente falou agora, que é muito importante para a gente saber diferenciar. Tá? Porque a gente falando do fio do feudalismo e como e agora no final falamos os pontos principais da formação de cada reino. Como se formou Portugal, como se formou Espanha, como se formou a Inglaterra, como se formou a unificação da França. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.